Tópico 4.2. Aqui nós vamos tratar de análise descritiva de variáveis qualitativas e também comentar um pouquinho a respeito de gráficos de forma geral. O que é um gráfico? É uma representação visual de dados. Esses dados podem ser também informações, ou seja, resultados. E um gráfico serve para quê? Para facilitar o entendimento do que é apresentado. A gente também pode utilizar um gráfico para analisar os resultados, para verificar se o ajuste ficou legal, se é coerente. Neste curso a gente não vai tratar muito deste ponto, mas isso também é bastante utilizado dentro da estatística. Como que a gente faz um gráfico? Existem vários tipos de gráficos. Cada um é adequado para uma situação, cada um é adequado por uma variável. Muitas vezes a gente tem, teoricamente, mais de um gráfico adequado para aquela variável, mas para aquela situação, um gráfico é melhor. Então, a gente tem que analisar caso a caso. Aqui temos os elementos de um gráfico, de forma geral. Então, primeiro, vamos falar dos elementos obrigatórios. Os elementos obrigatórios são escala dos eixos, aqui nós temos 2 eixos, poderia ser um gráfico 3D também, então teríamos 3 eixos, todos eles devem apresentar a escala utilizada, tá? E o título dos eixos, então o título do eixo vertical e o título do eixo horizontal. Elementos optativos são o título principal e o subtítulo. E a legenda, ela também é optativa caso não haja necessidade de diferenciar elementos dentro do espaço do gráfico, certo? Então, não necessariamente ela precisa existir. O título principal e o subtítulo também não. Tudo depende da descrição da figura, ou se o gráfico está solto ou não, num texto. Depende aí da formalidade. Por exemplo, gráficos que são apresentados em jornais, em mídias sociais, eles têm um título principal em geral, porque eles não têm aquela descrição que acompanha um gráfico, né, numa figura, quando ele está num texto mais acadêmico ou no relatório mais formal, certo? Então, muitas vezes há essa distinção de necessidade. Tipos de gráficos para variáveis qualitativas. Aqui neste curso nós vamos ver 3 deles: o gráfico de barras, o gráfico de Pareto e o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza. E como eu disse, muitas vezes mais de um gráfico é adequado, teoricamente, mas apenas um deles é melhor na prática para aquela situação. Gráfico de barras ou colunas. Então, ele é formado por retângulos na vertical, se forem barras, colunas na horizontal, cujas alturas ou bases, depende aí se ele está na vertical ou na horizontal, são proporcionais às frequências dos atributos. Cada uma coluna representa um atributo. Bom, as frequências usadas podem ser absoluta ou relativa. Então, podem estar em porcentagem ou em decimal. Depende da informação que você quer passar, do objetivo daquele gráfico. A largura ou altura da barra deve ser a conveniente. A largura, no caso de um gráfico de barras, e a altura, no caso de um gráfico de colunas, deve ser a conveniente. Então, você pode colocar barras mais largas ou mais estreitas, dependendo aí da necessidade. Elas não significam nada. Nós podemos usar barras agrupadas, barras lado a lado, barras com eixo em comum, que é conhecido como gráfico espelho, barras empilhadas, que é bastante útil esse gráfico, várias formas, tudo depende do objetivo da análise. Não é possível representar por um gráfico de barras uma variável quantitativa contínua. Se essa variável estiver em classes, ela pode ser representada por um outro tipo de gráfico que também envolve barras, mas que não é a mesma coisa do gráfico de barras
e a gente vai ver mais para frente. Aqui nós temos um gráfico de barras para uma variável qualitativa. Então eu tenho uma descrição dessa figura, meio pelo qual o consumidor teve conhecimento do produto, tem um título, esse gráfico, pesquisa de opinião, os eixos eles estão nomeados, como conhecer o produto e a quantidade. E cada aí atributo descrito no eixo X. Poderiam ser números também, certo? Então, nesse caso, nós temos um gráfico de frequências absolutas, é a quantidade. Poderia ser a porcentagem. Aqui é o mesmo gráfico, só que ele foi organizado de uma forma diferente. Ao invés de as barras serem dispostas com os atributos em ordem alfabética, aqui as barras foram dispostas com os atributos com maior frequência até o de menor frequência, certo? Então, utilizou-se aqui a ordem decrescente da frequência para organizar as barras. Também depende do objetivo da análise, ok? E no centro de cada barra foi colocada a frequência daquele atributo, que também poderia ser dado em porcentagem. No caso aqui, a gente tem o mesmo gráfico, só que formado por colunas, né, ou barras horizontais. Então, de novo, aqui optou-se por colocar, se você pensar no eixo, começando aí no encontro dos eixos, né, e crescendo, então ele está também com a frequência decrescente, só que aqui foi colocada a frequência em porcentagem, então não é mais a frequência absoluta. E aí o título do eixo, né, no caso aqui o eixo X, precisou ser alterado, tá? Porcentagem e não quantidade. Aqui nós temos o gráfico de barras empilhadas, então ao invés de passar só uma informação, nós temos duas informações aqui. Nós temos a como conheceu o produto, a frequência de cada um desses atributos e também a idade, ou melhor, a faixa etária, menos de 25 anos e a partir de 25 anos. Neste caso, se faz necessária uma legenda, certo? Porque nós temos aqui uma diferenciação dentro do corpo do gráfico, uma outra variável dentro do corpo do gráfico e que ela não é explicada pelos eixos, certo? E aqui de novo nós voltamos o eixo do y para a quantidade porque não está em frequência relativa, não está em porcentagem, mas também poderia ser feito um gráfico de barras empilhadas com porcentagem. Aqui nós temos um gráfico de barras empilhadas na horizontal e aqui o foco é a proporção. Esse estudo foi um estudo desenvolvido pelo Matheus Risatugo através do NEA, do Núcleo de Estatística Aplicada. Então nós temos aqui o número de atendimentos por faixa etária de 2 UPAs do interior paulista. E aí os atendimentos em vermelho, verde, azul, amarelo e alguns poucos em cinza, que são as cores utilizadas pela classificação do sistema de emergência. Quando você entra numa UPA, você responde algumas perguntas e você recebe uma classificação. Nessas UPAs, eles utilizam uma certa classificação que utiliza essas cores. E eles estão estudando aí a diferença entre as idades. E a gente viu aí como que se comporta a proporção em cada faixa etária, certo? Aqui nós temos também um gráfico de barras, mas nesse caso, um gráfico de barras espelho. Então, aqui a gente poderia chamar um gráfico de colunas, tá? Também, porque as barras são na horizontal. Elas têm um eixo em comum, certo? Só que o eixo X do lado direito e do lado esquerdo é espelhado e não é o negativo, certo? Então nós temos um eixo espelho aí, por isso que esse gráfico chama gráfico de barras espelho. Ele é muito utilizado quando a gente quer comparar dois atributos, por exemplo, homens e mulheres. A gente tem esse gráfico bem comum
nos censos, nos estudos da população, quando a gente divide entre homens e mulheres. Aqui também tem essa divisão e esse gráfico também é proveniente do estudo do NEA feito pelo Matheus. Aqui nós temos a comparação, né, desse estudo da UPA 1 e da UPA 2. Tá? Então a gente conseguiu com esse gráfico mostrar que na UPA 2 há uma quantidade bem maior de atendimento das faixas etárias iniciais, ou seja, até 12 anos. Então, por que que nessa UPA a gente tem essa diferença, certo? Isso daí tem que ser investigado, tem que ser explicado, porque possui pediatra com mais frequência, na outra UPA não possui, porque pertence a uma região de um bairro mais jovem, tem muitas crianças, a outra UPA não, tá? Então, aí isso daí vai ter que ser analisado. Aqui também é um gráfico de barras horizontais e esse gráfico está ordenado por frequência, só que ao invés de a gente ordenar pelo eixo pensando que ele começa no encontro dos eixos, né, a frequência maior e depois a menor, aqui a gente usa o visual. Então inicia pelo topo, a barra ou coluna com maior frequência e depois a gente desce. Esse gráfico descreve os motivos pelos quais os pacientes procuraram essas UPAs. Então, são 3 UPAs nesse estudo. Então, são muitos motivos, tá? Claro que a gente consegue perceber que poucos deles explicam a maioria dos dados, certo? Vocês olhem as barras mais ao topo do gráfico e vocês veem que poucas delas concentram boa parte da quantidade de pacientes dessas UPAs, ou seja, motivos predominantes, motivos mais recorrentes. Esse tipo de gráfico nos faz lembrar ou nos remete a um outro gráfico que também tem essa característica, que é o próximo que nós vamos ver. O gráfico de Pareto. Ele é um gráfico de barras ordenadas de forma decrescente, incluindo aí as frequências relativas acumuladas através de uma curva. Algumas notas. Um eixo representa a frequência absoluta dos atributos, então a gente tem um eixo que normalmente é à esquerda e o outro eixo representa a frequência relativa, normalmente em porcentagem. Por quê? Porque nós temos 2 elementos dentro desse gráfico. Então, um eixo vertical e um eixo horizontal para representar esses 2 elementos. O gráfico de Pareto ele ficou famoso pelo princípio de Pareto. 80% da riqueza de uma população pertencia a 20% da população. O princípio de Pareto também é conhecido como regra do 80-20, ou lei dos poucos vitais, ou princípio da escassez do fator. Ele é bastante comum em várias situações. A regra 80-20 mostrou-se válida em diversas áreas, como consumo, confiabilidade, finanças, certo? Vou deixar um link para vocês de um vídeo a respeito do princípio de Pareto. Mas vocês podem encontrar vários aí pelas buscas na internet. Aqui nós temos um gráfico de Pareto, daquele mesmo conjunto de dados. Tá? Então, como conhecer o produto? Notem o eixo Y à esquerda, frequência, o eixo Y à direita, porcentagem. Por quê? Um serve para a gente analisar a altura das barras e o outro serve para a gente analisar essa curva das frequências relativas acumuladas. Um exemplo: bons motivos das reclamações dos clientes de um restaurante. Então, demora no atendimento, demora para trazer o pedido, entrega de pedido incompleto ou errado, conta errada, falta de qualidade dos pratos, temperatura da bebida, atendimento ruim. Então, foi feita uma pesquisa com 382 clientes desse restaurante fictício e esses dados foram observados. Quais foram o principal motivo da reclamação, certo?
Temos então aqui o gráfico de Pareto dessas informações. Notem que as duas primeiras barras, elas abrangem boa parte das reclamações dos clientes. Então, se a gente chegar lá no eixo à direita, no eixo Y à direita, nós vamos ver que até a terceira barra nós incluímos praticamente 75% das reclamações. Então, nesse caso, a gente pode focar aqui nesses três principais itens. Se a gente quer diminuir consideravelmente as reclamações desse estabelecimento, a gente tem que focar no erro do pedido. Então, o que vai fazer diminuir o erro do pedido? O que fará diminuir a demora no pedido? E o que fará melhorar a qualidade dos pratos? Se a gente atender esses três itens, a gente consegue aí melhorar consideravelmente o número de reclamações ou diminuir o número de reclamações, certo? Então não dá para abraçar todas as causas, mas conseguimos aí ter foco inicial nos principais problemas. É para isso que serve um gráfico de Pareto. Aquele gráfico de barras que eu mostrei para vocês antes, às vezes substitui o gráfico de Pareto porque as pessoas ignoram essa curva da frequência acumulada, mas ela é muito útil, certo? Então, poderia sim ser mais predominantemente utilizado o gráfico de Pareto. Vocês viram aí que a gente utilizou essa curva para chegar à conclusão aí de onde parar, de onde focar as melhorias nesse estabelecimento para diminuir consideravelmente o número de reclamações. Agora aqui a gente tem outro exemplo, tá? Gastos mensais de um casal sem filho, também conjunto de dados fictícios. Então, tem dados com alimentação, cuidados com saúde, carro, diversão, casa, diversos, ok? Vamos ver o gráfico de Pareto para esta situação. O que acontece aqui? A altura das barras são próximas. O que acontece com a curva de frequência acumulada? É praticamente uma reta, certo? Praticamente uma reta identidade aí. Isso daí é interessante? Então, aqui tudo bem que é um exemplo fictício, mas mostra que nem tudo pode ser explicado pela regra dos 80-20. Às vezes temos situações desse tipo, certo? Então, esse é o limite, né? O limite da igualdade aí, quando as barras são distribuídas uniformemente. Quanto mais a curva da frequência acumulada está próxima do extremo superior esquerdo do gráfico, ou seja, quanto mais abaulada ela está, menos próxima à identidade, mais representativos são os atributos mais frequentes, certo? Então, aqueles poucos atributos explicam muito daquela variável. Quanto mais a curva da frequência acumulada está próxima da reta identidade, mais igualmente frequentes são todos os atributos. Então, aí você não tem algo que predomina, que explica melhor aquela variável. E o gráfico de setores, o famoso gráfico de pizza, é um gráfico circular cujas fatias são proporcionais às frequências dos atributos. Então, uma fatia tem o seu arco proporcional à sua frequência. Então, aqui nós temos um exemplo de gráfico de setores, certo? O mesmo exemplo de antes. Então, esse daí é um gráfico de setores dos mesmos dados. O que vocês preferem? Um gráfico de setor ou um gráfico de barras? Aqui nós temos um elemento só, fatiado, certo? Mas poderíamos ter uma barra fatiada também. O que será mais conveniente? Algumas notas a respeito do gráfico de setores. Em geral, é difícil transformarmos a informação de setor em quantidade. Tá? Já é provado que os nossos olhos não têm
tanta facilidade assim para isso, principalmente se o número de fatias for muito grande, ou seja, se o número de atributos for muito grande, certo? Se o número de atributos for pequeno, como no exemplo anterior, fica um pouco mais fácil isso, certo? Há uma grande dificuldade quando queremos comparar dois grupos, ou seja, dois gráficos de setores. Os atributos de menores frequências ficam poucos visíveis, claro, mas isso também pode acontecer na barra. O problema é que a legenda pode dificultar um pouco aí. Aqui nós temos as mesmas informações de antes, mas representadas por um gráfico de barras empilhadas. Então, uma única barra, nesse caso, ao invés de várias barras, aí cada faixa dessa barra representa a porcentagem daquele atributo. E aqui nós temos um exemplo para comparar dois grupos. Esse é um caso real, tá? São dados do núcleo de estatística aplicada, daquele mesmo exemplo das UPAs. E nós temos aqui proporções de atendimentos em 2015 e 2016 por dia da semana. Em 2015 e 2016, será que houve uma diferença no número de atendimentos durante a semana nesses anos? Vamos observar esses gráficos por alguns segundos. Vejam que é inevitável você querer comparar as frequências marcadas em cada fatia, certo? Será que é igual mesmo? Seus olhos ficam duvidando e você fica olhando isso. Então, não é tão fácil concluir que as frequências são praticamente iguais nos 2 anos. Os números de atendimentos em cada dia da semana, de 2015 para 2016, não foram diferentes. Agora, e se isso fosse representado por barras empilhadas? Vocês têm dúvida dessa igualdade agora? Sim, há uma pequena diferença entre as fatias, mas ela é muito sutil e aqui a gente não tem dúvidas, apesar de não termos marcadas aqui as porcentagens em cada uma dessas fatias, certo? Então você só bate o olho e você fala, são iguais. Os comportamentos em 2015 e 2016 dos números de atendimentos aí durante a semana são iguais. Cuidados com gráficos, pessoal. Aqui eu vou falar, dentro desse tópico de variáveis qualitativas, mas isso vale para qualquer gráfico, ok? Aqui nós temos também um gráfico desse mesmo estudo. Nós temos aí o número de atendimentos em 2015. Bom, o que parece aí? Que a barra da direita é muito maior que a barra central, por exemplo, certo? O que faltou neste gráfico? Nome dos eixos, escala. Nós temos um título principal, mas nós não temos o título dos eixos, a escala desses eixos. Tá bom, mas eu posso acrescentar aqui, não a escala, mas os valores. Bom, ok, parece que agora a gente entendeu. Mas os nossos olhos ficam confusos. Mas nós ficamos um pouco confusos ou então enganados, porque 34 mil é tão maior assim que 26 mil ou 27 mil praticamente? Ou que 30 mil? Tá estranho, mas o gráfico é para a gente obter uma informação rápida, certo? Então a gente quer olhar e concluir. E aqui a gente bate o olho e conclui que a barra da direita é muito maior que a barra da central. Qual que é o problema aqui? O gráfico seria este. E aqui sim, a gente percebe que não, essa barra da direita não é muito maior. Ela é maior, mas não muito maior do que a barra central, certo? Então aqui sim é um gráfico correto.
Ele tem as frequências, né? O eixo destinado aí às frequências está numerado e também o eixo X tem os atributos aí, são atendimentos na UPA em janeiro, fevereiro e março, ok? Muitas vezes a gente economiza no eixo, mas a gente tem que tomar cuidado em não trapacear. Eu espero que vocês não utilizem os gráficos desta forma, que a gente coloque aqui de forma correta, que transpareça realmente a situação, para não haver problemas aí. Isso é muito comum na mídia, coisas desse tipo, não exatamente com gráfico de barras, é bastante comum, mas a gente precisa combater isso, tá? Então, não sou a favor, estou mostrando para vocês que não é correto e eu espero que vocês levem isto a sério.